Rodolfo não trabalhou, pelo menos na primeira parte que foi aberta para a imprensa. O jogador está fora do jogo de amanhã, é dúvida, está com o time confirmado? Não, o Rodolfo continua fora, não se recuperou a tempo. O Eraso vai para o jogo novamente, né? Então a única alteração é o retorno do Wallace para esse jogo que teve fora diante do jogo de Chapecoense. Roger, qual é a importância de o Grêmio estar 100% na arena contigo? Não perdeu ainda? Chegou a ver algum abalo com a derrota em Santa Catarina para a Chapecoense? Vai ser diferente aqui? Perder nunca é bom, né? Ainda mais a gente que vinha numa sequência importante de vitórias. Mas a gente sabe que fez um bom jogo e talvez o melhor resultado nessa partida fosse um resultado de empate. Mas de toda forma a gente perdeu de 1-0 e dentro de casa, né, a gente conta com o apoio sempre do nosso torcedor e o desejo de vitória. Ele é muito grande, né, para que a gente consiga fazer a manutenção, né, do momento bom que nós vivemos. Roger, perdão os colegas aí, mas confirmado então o Rodolfo não enfrenta o Vasco da Gama. E no treino fechado de hoje, você pode antecipar o que trabalhou? Não deve ter mistério na equipe. Não, bem da verdade, o início, né, vocês pegaram quase todo o treinamento, com exceção de uma pequena parte. Não há mistério quando fecha inicialmente apenas para montar um pouquinho da estratégia do jogo para que não seja publicizado. Apenas isso é o time, como eu disse, apenas com o retorno do Wallace, né, vindo de suspensão. Treinadores de prática costumam valorizar o grupo todo e às vezes não gostam de individualizar comentários, né? Mas o Wallace está voltando e a favor dele tem fato de que contigo o Grêmio e o Wallace em campo, né? O Grêmio não perdeu. Qual é a importância que ele tem para o time, Roger? Olha, o que cresceu bastante, principalmente esse ano. Eu já o conhecia e tem sido um jogador importante dentro da nossa engrenagem, mas como você frisou, realmente a maioria de nós treinadores preferimos sempre salientar a questão coletiva, até porque as individualidades acabam de sobressaindo em função, né, de contextos coletivos. É um jogador que hoje é uma peça fundamental para a gente e é sempre comemorado um retorno vindo de suspensão. Roger, você já frisou que divide o campeonato em blocos e a partir da partida contra o Santos iniciava um novo bloco. O Grêmio já estava, certo, uma derrota não, mas esperava um resultado negativo nesses dois primeiros jogos desse novo bloco e daqui a pouco o Grêmio tem que buscar fora de casa ou então até mesmo contra o Vasco esses pontos perdidos lá em Chapecó? Nós jogamos 2 jogos fora, né, no que eu chamo desse bloco, né, do campeonato e nós conseguimos 3 pontos. É evidente que quando você joga fora, você sabe da dificuldade que vai enfrentar, mas no planejamento é sempre de vitória. Então, foram 3 pontos em 2 jogos. Mas muito importante isso tudo é no retorno para casa a gente continuar fazendo o mesmo jogo que a gente vem fazendo e construir a nossa vitória em cima do nosso trabalho, das nossas questões coletivas, né? O nosso planejamento, o nosso percentual de conquista dentro do campeonato está dentro do planejado. O Roger, o torcedor, ele ficou um pouco preocupado com o que aconteceu no meio da semana, porque de repente já está até um pouco mal acostumado, né? Eram 5 vitórias em sequência, aí acontece uma derrota, tem discussão via Twitter com o Douglas. Como é que vocês administram essas questões? O torcedor tem que compreender que é uma etapa de transição, que a coisa recém está começando e que daqui a pouco não dá para imaginar tanto assim? O torcedor é passional, né, Benfica? E nós que vivemos nesse ambiente profissional, a gente tem que saber entender disso. É evidente que depois de 5 vitórias consecutivas, o torcedor imagina e sonha com uma invencibilidade maior. Mas a gente sabe da dificuldade que é esse campeonato brasileiro e jogar dentro e fora de casa, na maioria das vezes, né, tem sido disputas muito duras, né, muito difíceis, com times muito bem organizados. A questão do Twitter, né, a gente não pode generalizar e colocar todo mundo no mesmo lugar, né, que foram, o Douglas foi ofendido pela internet, né, respondeu, né, mas ele não pode fazer o assunto da semana nessa discussão. O assunto mais importante, a pauta mais importante é o nosso jogo, né? E eu tenho absoluta certeza, né, que o torcedor ainda fica
está extremamente otimista, né, com o que a gente pode fazer, muito embora nem mesmo a derrota para a Chapecoense, porque sabe que a equipe jogou bem, né, e enfrentou um adversário qualificado. Né. O que eu desejo é que o meu torcedor venha ao jogo, né, otimista e confiante como estava antes do jogo da Chapecoense, que vai ser muito importante para nos empurrar para uma vitória. E sobre o adversário, Roger, o que você está esperando desse Vasco do Celso Roth, um treinador que você trabalhou já com ele? O que mudou? Você já chegou a estudar o Vasco? E sobre o Rodolfo, dores na panturrilha, por isso que ele continua fora? O Rodolfo está fora porque não se recuperou do problema que tinha manifestado ainda no jogo contra o Santos. E um Vasco a gente sabe tudo o suficiente, o necessário para enfrentar um adversário que nesse momento não vem bem na competição, mas conta com um técnico que eu admiro muito e tenho a força de uma tradição a seu favor, e a gente sabe, entende, como eu disse anteriormente na resposta anterior, que esse campeonato é duro, né, as equipes vão oscilar, né, o que a gente deseja é manter um bom momento que nós estamos vivendo, sabendo que vai ser um jogo duro, mas que nós dentro de casa queremos manter o nosso retrospecto. E ainda sobre o Vasco, lembrando que contra o Santos, um pouco antes de começar o jogo, tu disse que ia aproveitar o nervosismo, o time de meninos da Vila, para fazer um gol logo no início. Contra o Vasco, vindo de uma derrota de 4-0 contra o São Paulo, também pode aproveitar o início do jogo para fazer um gol? Tem um fator emocional da partida, evidente. O time do Vasco é um time bastante experiente, que conta com jogadores rodados, mas que nesse momento deseja se recuperar na competição. O fator local, a nossa torcida, a nossa forma de jogar, que nós estamos cada dia mais e cada jogo mais reforçando, a gente pretende manter, para que a gente consiga construir nossa vitória. Roger, o Rodolfo está muito cobiçado, pelo futebol europeu. Pela sua experiência, passou alguma coisa para o jogador? Chegou a comentar com ele sobre isso, para que fique, até porque vem muito bem no Grêmio junto com o Jeromel? Não, falo muito pouco a respeito disso com os atletas, porque cada um analisa e administra a sua carreira da forma que entende que seja melhor. Eu entendo que eu tenho responsabilidade e dever dos aspectos coletivos, Não posso de forma alguma individualizar nesse sentido algumas questões, mas não tenha dúvida, o Rodolfo é um jogador bastante cobiçado em função de tudo que tem feito aqui no Grêmio. Roger, o que você espera da reação do elenco para a sequência após a derrota, em termos até de projeção, assim, o que vocês projetam naquela questão dos blocos? Eu espero que a gente mantenha o mesmo nível de atuação, e que a derrota pelo placar mínimo contra a Chapecoense tenha sido apenas um tropeço, uma eventualidade dentro de uma competição equilibrada. Não que isso estivesse nos planos, ser derrotado, mas a gente sabe que até pelo estágio de maturidade e desenvolvimento da nossa equipe, que vai haver uma oscilação natural. A confiança é a mesma, o trabalho tem sido o mesmo, porque nós mantivemos o mesmo padrão de jogo, que para mim é o mais importante diante dos adversários. Se nós tivéssemos sido derrotados de uma forma diferente que nós estávamos jogando, eu poderia ficar um pouco mais preocupado. Mas foi circunstância do jogo, da partida, da dificuldade do campeonato e, evidentemente, da dificuldade que o adversário nos apresentou jogando em casa. Você espera contar com o Max a partir de quando? Assim que ele estiver liberado. E tem essa informação? Não tenho essa informação para dar. Roger, o que você acha que o Grêmio perde sem o Rodolfo nesse jogo contra o Vasco? E como é que vai ser reencontrar o Celso Roth? Eu prefiro te dizer o que a gente ganha com o Eraso do que com o que a gente perde com o Rodolfo. A gente ganha um jogador de seleção experiente, que fez um grande jogo contra a Chapecoense, e tem tudo para repetir a atuação, mantendo a segurança defensiva que a gente tem apresentado nos jogos que nós jogamos dentro e fora de casa. E o Celso Roth? O Celso, como eu disse, é um cara que eu aprendi muito. Com ele, como eu disse em outros momentos, eu aprendi a cultura do trabalho, que nada substitui o trabalho diário de campo, e da forma como tu treina, tu leva para o jogo. Um profissional que eu respeito muito,
Aí tem uma grande admiração. E sei que vai ser um confronto difícil, né? Porque ele hoje representa uma equipe que quer se recuperar dentro da competição e vai desejar muito, né, tirar pontos da gente dentro de casa.